Olá, saudações a todos. Nós vamos conversar agora sobre os abstêmios do efeito Wundermitta, ou efeito Popeye. Wundermitta é uma palavra alemã, do idioma alemão, que representa efeito milagroso, ou também efeito milagrento. Né? É esses abstêmios são muito comuns e é fácil de entender como eles pensam sobre a abstinência, né? Mas eu quero muita atenção aqui, eu vou ser bem cuidadoso para poder expressar esse raciocínio sem gerar interpretações dúbias, tá? Então a gente precisa ir com calma aqui para poder entender esse fenômeno, para não ter problemas aí de interpretação. Veja só, é, eu acho que todo mundo já ouviu falar, conhece, e é muito comum esse tipo de abstêmio, né, do efeito Wundermitta. Veja, a pessoa, ela está, esse abstêmio, ele está em abstinência porque ele ingeriu alguma coisa que lhe deu abstinência. Ou a abstinência, veja, é uma abstinência exógena, né? A gente diz assim que o responsável pela abstinência não é ele, não é a mudança de crenças do sistema ideológico dele, não é ele que mudou e é o responsável pela própria abstinência. Normalmente, os abstêmios do efeito Wundermitta, eles possuem uma abstinência exógena. A responsabilidade pela abstinência está lá fora, não é dele, não está nele, não está centrada nele, né? Vou dar um exemplo. É muito comum abstêmios, por exemplo, que dizem que estão em abstinência porque tomaram determinado medicamento ou ingeriram determinado produto da igreja, né? Pegaram um lacinho, tomaram uma determinada substância da igreja, uma água, alguma substância num culto religioso ou qualquer coisa semelhante, e digam que aquilo lhes deu abstinência. Então, veja, a pessoa não muda o sistema ideológico dela. Ela entende que aquilo lhe deu abstinência. Essa origem dessa abstinência é exógena. Por óbvio, com o tempo, a pessoa pode entender que ela é responsável pela própria abstinência. E daí ela mudar uma série de ideologias que sustentavam antes a adicção, né? Então ela pode mudar essas ideologias ao decorrer do tempo, mas na origem essa abstinência veio de fora, ela veio de um fenômeno exógeno, né? Então a gente chama efeito Popeye porque é o espinafre, né? Que ele toma para enfrentar os problemas. Aqui ele está tomando esse efeito Popeye na abstinência, ou seja, ele está ingerindo algo, né? Normalmente ingerindo, né? Algo ou recebendo algo, e aquilo tem o poder de lhe dar abstinência. Então veja só o tamanho desse problema. É, não digo problema, mas o tamanho desse universo de abstêmios. Tá? A gente tem muitos abstêmios nessa condição. Qual que é o problema? Mais uma vez, assim como no abstêmio do modelo Superman, que existe aquele critério de falta de empatia, esses abstêmios também às vezes sofrem com essa falta de empatia, porque eles entendem que se a pessoa não está em abstinência é porque ela não ingeriu o medicamento dele, né? Então ela não tomou determinada água, não foi em determinada benzedeira, ou não foi em determinada igreja, ou não ingeriu determinado medicamento, e era aquilo que ele deveria ter feito para ficar em abstinência. Então esse abstema quer trazer todo mundo para a linha dele de abstinência, né? Então, se ele ingeriu alguma substância num culto religioso, ele quer levar todo mundo que tem adicção para esse culto, para que essas pessoas também, ao tomarem essa substância, ou que faz parte ali do culto, né, elas também adquiram abstinência. E muitas vezes as pessoas não entram em abstinência, né? Mas é uma tentativa. Esse abstêmio tem essa falta de empatia sobre esse aspecto. Ele não vê outros caminhos a não ser
esse que ele tomou, porque todos os outros que ele tomou deu errado, todos os outros deram errado. Então, o único caminho que tem solução é o que ele é, trilhou e deu certo, né? Então, aqui tem que tomar muito cuidado. Por que, que eu tomo muito cuidado? É, eu tô dizendo que a abstinência desse abstêmio, do efeito Wundermittel, ela é um efeito milagroso, né? Ele, da noite para o dia, ele ingeriu aquele medicamento e ele está em abstinência. Ou seja, não houve mudança do sistema ideológico. Ao longo do caminho pode mudar alguma coisa, mas no início não houve. E ele vincula essa abstinência dele a esse medicamento. É, não seria um efeito placebo, tá? Pode até ser um efeito placebo, mas não é um efeito placebo, porque ele realmente ele vai gerar essa abstinência, né? Mas o importante aqui é entender que ele coloca como se fosse um poder superior a ele, como se fosse o... Então existem vários casos, né? Eu acho que já deu para pegar essa ideia. Veja, nós podemos ter abstêmios que tiveram estão em abstinência por causa de um insight. Aquele insight foi um poder superior a eles, mas eles entenderam que deviam mudar por causa daquilo. Aí é diferente. Né? Então é uma abstinência que a responsabilidade deles é interna, é endógena. Os abstêmios do efeito Wundermittel, normalmente eles tiveram um insight e aquele insight foi tão revelador que aí eles entraram em abstinência, né? E por causa daquilo. E é aquilo que é a fonte da abstinência deles, tá? Nós temos aqui vários. Nós temos abstêmios que podem ter tomado algum remédio, algum medicamento, chá, uma erva, uma receita de uma benzedeira e por aí vai. Tá? Eu não quero falar o nome de substância, mas para todos que estão assistindo o vídeo, eu acho que já entenderam. Aqueles que conhecem já conseguem pegar essa ideia. Veja, não existe nada de certo ou de errado. Tá? Existem esses abstêmios. Isso é comum e eles estão em abstinência. Estão vivendo muito bem, diga-se de passagem. Tá? Então, é um caminho, é um tipo de abstêmio, assim como do modelo Superman, de vários outros, né? O caminho hipotético ideal e de todos os outros. É um abstêmio muito comum. E o interessante é que se você seguir o caminho de todos esses abstêmios, você vai ficar muito tempo perseguindo esses caminhos, né? Mas é recomendável. As famílias, às vezes, gastam muito dinheiro nesses caminhos, tá? Fica aí uma dica, tá? Às vezes a família ela acaba gastando dinheiro esperando esse efeito milagroso, né? E ele não vem, né? Porque aquele abstêmio não estava naquele momento preparado para isso, né? Não era o momento dele. Então, esses abstêmios eles são em grande quantidade, né? Mas eles não mudam as relações afetivas, a flexibilização conceitual, equilíbrio emocional, não existe refamiliarização, neossocialização, não tem nada disso. Tá? Eles mudaram só por causa desse efeito. E, mais uma vez, não estou dizendo que está errado, só estou relatando o fenômeno que existe em grande quantidade. Tá? O material vai estar disponível a todos. E agradeço a todos que ouviram, né, a videoaula. E, e espero que todos que encontrarem esses abstêmios os identifiquem, conversem com eles para entender o que foi que deu certo nesse caminho e como eles mudaram a partir desse efeito milagroso. Existem várias histórias extremamente curiosas, cada um tem uma do seu jeito, né? Mas foi um efeito milagroso, esse efeito Wundermittel, que fez com que eles mudassem a forma de enxergarem a vida, né? De enxergarem aquele problema, a adicção e se tornarem abstêmios. Mais uma vez, a abstinência normalmente é exógena, mas pode com o tempo se tornar endógena nesses casos. Tá legal? Muito obrigado a todos.